Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos dar sequência no estudo dos algoritmos 1 e vamos estudar agora o que vem a ser os ponteiros. Nessa primeira aula nós vamos definir o que vem a ser um ponteiro e nas aulas seguintes nós vamos mostrar o que é a passagem de parâmetro por referência, que também utiliza ponteiro, e uma outra forma de passar como parâmetro, porém sem usar referência especificamente. Vamos para a nossa aula então? Começando aqui então, nós temos que recordar uma coisa. O que é uma variável? Nós vimos lá nas primeiras aulas uma coisa muito simples que é uma declaração de variável, certo? Ou seja, uma variável nada mais é do que uma posição de memória da sua memória RAM. Isso significa que, se eu declarei uma variável A do tipo inteira, o meu computador vai armazenar para mim uma posição dentro dessa matriz aqui, ou seja, um caixotinho para que eu armazene valores inteiros dentro dele. Por exemplo, ele vai alocar para mim na posição A3, e aí eu pego esse conteúdo 2 e coloco lá dentro. E aí nós vimos que, para a gente não ficar guardando que o endereço de 2 é coluna A, linha 3, nós simplesmente batizamos esse pedaço de memória, esse espaço de memória, como sendo A. Então, toda vez que eu precisar de acessar esse caixotinho aqui, eu falo A. Isso é variável. Análogo a isso, eu poderia ter criado aqui uma variável do tipo real. Então, nós faríamos, por exemplo, float k recebe um e-mail. Isso significa que uma outra posição de memória seria batizada com o nome k. E que lá dentro só caberia valores do tipo float, que está definido aqui. Beleza, pessoal? Então, eu pego esse gancho aqui para a gente definir duas coisas. Uma variável ela tem, então, um endereço onde ela está colocada, concorda comigo? E um valor que eu posso ter lá dentro. Então, a minha variável k, ela só pode ter dentro dela conteúdos que sejam do tipo números reais. E a posição dela na minha memória RAM, nesse exemplo didático aqui, é coluna F, linha 2, ok? Dito isso, então, nós podemos seguir em frente. O que é um ponteiro? Um ponteiro, gente, nada mais é do que uma variável. A gente até poderia tentar complicar esse conteúdo, mas não tem jeito, porque, de fato, um ponteiro nada mais é do que uma posição de memória. Tá, Zé, mas o que ele tem de diferente para a gente gastar uma aula para fazer isso? Ok, o que ele tem diferente é a informação que ele armazena dentro dele não é um número inteiro, não é um número real, não é uma letrinha char, não é um booleano. Então, o que é que ele guarda aqui dentro? Ele guarda um endereço de memória. Mas você concorda comigo que ele é uma variável, ou seja, um caixotinho que lá dentro eu aceito certos tipos de conteúdo. O conteúdo do ponteiro obrigatoriamente é um endereço de memória. Então, será que eu poderia guardar lá dentro o endereço da variável k? Que nesse caso aqui é coluna F, linha 2. Eu posso armazenar aqui dentro? Posso, está tudo certo. Por quê? Porque o tipo de um ponteiro, ou seja, o conteúdo de um ponteiro, é um endereço de memória. Se você entendeu isso aqui, o resto da aula vai ser tranquilo para você. Análogo a isso, eu te pergunto, eu poderia guardar aqui dentro desse ponteiro que eu batizei ele de P, o endereço da variável 2, que é a nossa variável A? Poderia. Então, quem que eu guardaria aqui dentro? A3, que é coluna A, linha 3. Esse é o endereço da variável A, cujo conteúdo é 2. Então, a gente já pode definir para você que um ponteiro é uma variável e que lá dentro dele só cabe endereço de memória. Ponto final.
Agora, pessoal, que nós já entendemos isso, eu vou simplesmente simplificar essa nossa imagem, né, que é a nossa memória RAM, da seguinte forma. Eu vou criar um caixotinho para cada uma das minhas variáveis e vou colocar aqui em cima, no canto superior direito, o endereço dessa variável. É claro que esse endereço é um endereço fictício, tá, pessoal? Então, nesse exemplo meu aqui, ó, a variável A está na posição A3, mas ela poderia estar também na D5, tanto faz, ok? Então, eu só quero combinar com vocês que todas as nossas variáveis agora, que a gente for desenhar, nós vamos colocar aqui no cantinho superior direito o endereço dela, tá joia? E aí, pessoal, você concorda comigo que A3, F2, B7 são valores didáticos, pautado nessa tabelinha que eu coloquei aqui do lado. Na realidade, o endereço de memória ele é um hexadecimal. Se ele é um hexadecimal, nós vamos colocar, então, chutar aqui um valor qualquer para hexadecimal. Então, por exemplo, a variável A está na posição 0x1AD. A variável K vai estar na posição 0x2B3. Zé Rui, da onde você tirou esses números aí? Literalmente debaixo do braço, tá? Inventei aqui agora, beleza? Como eu estou dizendo, só para a gente ilustrar porque chegou um cara novo no nosso estudo, que é o ponteiro, e ele precisa saber o endereço das variáveis. Então, por isso que a gente vai colocar a partir de agora. Tá claro? Então tá, eu já te ensinei o que é uma variável, te ensinei o que é um ponteiro, que nada mais é que esse P aqui, ó, você pode ver ele tanto por essa imagem, que é uma variável que aponta para outra, ou seja, o conteúdo dela é o endereço de alguma variável. Então, de um jeito mais realista, seria isso aqui, ó. P é um apontador para a posição 0x1AD. Quem que é 0x1AD? É esse rapaz aqui em cima, aqui, ó, que é o A. Ok? Então, é como se esse cara aqui tivesse uma setinha apontando para cá. Tá joia? Aí pode vir a pergunta, Zé Rui, eu sei declarar uma variável, int A, int float K. E como que declara um ponteiro? Um ponteiro, pessoal, vai ser declarado da mesma forma que uma variável. Só que agora, para definir ponteiro em C, C++, a gente usa o asterisco. E antes do nome, ou se você quiser ver de outra forma, é depois do tipo. Aqui está um exemplo para você ver. Ó. Vamos começar fácil. Como que eu declaro uma variável que o conteúdo dela é um inteiro? Int A, certo? Então isso significa que eu tenho um espaço de memória que o nome dele é A e eu chutei aqui um valor qualquer para o endereço, tá, gente? 1AD. Significa então que aqui dentro eu só posso colocar variáveis do tipo inteira, ou seja, valores inteiros. 1, 2, 3, 20, 59, qualquer número que seja inteiro. Eu posso colocar aqui dentro um valor real? Não, não posso, porque a variável não permite isso, ok? Agora, como que eu declaro uma variável que é do tipo ponteiro? O material está me mostrando que é só colocar um asterisco antes do nome. Então, eu colocaria, por exemplo, aqui, ó, se eu quisesse que A virasse ponteiro, eu colocaria ele aqui. Mas para não atrapalhar o nosso A e deixar aí como exemplo, eu vou criar um outro aqui do lado, logo abaixo, que vai ser o int asterisco P. Então, quando eu faço isso, perceba que eu criei um espaço de memória, igualzinho de cima, né? Só que o nome dele é P. O endereço desse caixotinho eu inventei aqui 0AA1. E agora, o conteúdo de P só pode aceitar o quê? Um endereço de memória de uma variável do tipo inteira. Viu que legal? Então, se eu quiser fazer com que P armazene o endereço de A, eu posso? Pode. Por quê? Porque A é uma variável do tipo inteira. E aqui dentro, é o que está escrito aqui, ó, só aceita endereço de variáveis que são do tipo inteira. Por exemplo, vamos seguir em frente aqui, ó. Vou criar uma variável Q, que também é um apontador, só que ele é apontador para float. Olha a diferença aqui. Eu criei, então, um espaço de memória como outro qualquer, que está lá no endereço 2C1 e o nome dele é Q. O que cabe aqui dentro, gente? Aqui dentro cabe um endereço de memória.
vírgula, do tipo float. Então, se eu quiser fazer com que Q aponte para A, eu não posso. Por quê? Porque Q só aceita apontar para variáveis do tipo float. Tá claro, pessoal? Eu acho que com esses 3 exemplos aqui bem elementares, clareia bem para você o que vem a ser um ponteiro. É uma variável que aponta para outra. Só que você tem que respeitar também o tipo, ok? Então vamos seguir em frente. Vamos pegar um exemplo aqui agora, dado que nós já entendemos o que é uma variável ponteira e como que nós declaramos, eu vou fazer um exemplo bem simples com você. Eu vou criar então um apontador para inteiro, é assim que a gente lê isso aqui, tá, gente? Essa linha 1 a gente lê da seguinte forma: P é um apontador, quando você vê esse asterisco, para inteiro. A variável A é o quê? É um espaço de memória que cabe inteiro lá dentro, tá? E aí eu vou fazer um passo a passo com você, ó. Quando eu executar a linha 1, eu vou declarar na minha memória, né, separar lá para mim, um espaço que aqui dentro só aceita endereço de memória de inteiro. Ficou claro aí, né? E eu coloco sempre aqui um endereço qualquer. Então tá, linha 1 foi feita. Linha 2, eu vou criar a variável A e colocar o 2 lá dentro. E vou chutar aqui em cima um endereço qualquer, você pode inventar o seu aí, tá? Linha 3, pessoal, aqui é a novidade da nossa aula. Por quê? Eu te falei que apontador é algo que aponta para uma variável. Eu te mostrei como que cria um apontador, basta você colocar um asterisco antes. E agora você vai ver como que eu entrego o endereço de alguém para o apontador, que é exatamente o que está aqui na linha 3, ó. P recebe o endereço de A. Se eu tivesse tirado esse E comercial aqui, eu ia tentar colocar o valor de A dentro de P. O valor de A é 2. 2 pode ser colocado dentro de P, pessoal? Não, não pode, tá? Então, no meu caso, eu quero o endereço da variável A. Como que eu faço isso? Através do comando E comercial. Ficou claro, pessoal? Então, quando você executar a linha 3, nós vamos pegar o endereço de A, que nesse caso é o 0FF, e jogar dentro da variável P. Perfeito, tudo certo, tudo coerente. Você não feriu nenhum conceito de tipo aí, tá? Então, ao fazer isso, nós dizemos que P está armazenando o endereço da variável A. Perfeito. Ou, uma outra forma de dizer isso é P está apontando para A. Então, você pode escolher representar esse apontamento desta forma, por meio de memória ou por meio de um desenho. Eu, particularmente, não tenho um gosto definido, porque, como eu sou professor, tem hora que eu tenho que usar esse exemplo aqui, que clareia mais para um determinado aluno, mas em outros problemas é mais interessante eu mostrar desse jeito aqui. Então, tem hora que eu uso essa representação, tem hora que eu uso essa outra representação, que são só as setinhas, tá joia? Então, tanto uma quanto a outra, você tem que saber, porque ela te ajuda a entender todo esse conteúdo. A boa notícia é que é muito simples, né? Você tanto bater no olho aqui, você entende que P está apontando para esse caixotinho aqui que tem o nome A, e aqui também, ó, P tem o conteúdo 0FF. 0FF é esse rapaz aqui, então ele está apontando para cá. Na minha cabeça eu já desenho virtualmente uma setinha vindo daqui para cá, ok? Então, entendido isso agora, perceba que eu estou indo bem devagar para você solidificar esse conhecimento. Vamos fazer a seguinte questão então. Se eu tenho um P que está apontando para um A, da seguinte forma, né? Estou usando a representação aqui da setinha. Quem é o conteúdo de P, gente? Conteúdo de P. Se eu te fizer essa pergunta, o que você vai me responder? Você concorda comigo que o conteúdo de P é o que tem dentro de P? O que tem dentro de P é o endereço de A. Por quê? Porque nesse exemplo aqui eu estou apontando para onde A está. Para me apontar para A, eu tenho que saber qual é o endereço dele. Rua tal, 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 número tal.
Lá não é número, né? Nem rua, dentro da sua memória RAM, é um número hexadecimal. Então, uma forma de você conferir isso aqui, ó, é jogar na tela o conteúdo de P. Falar assim, ó, se você quisesse imprimir a variável A, você faria o quê? Cout A, concorda? Ia aparecer lá 2. Se eu quero o conteúdo de P, eu vou usar o quê? Cout, conteúdo de P, e colocar aqui, ó, o P, para mim ver o que vai acontecer. E aí, o que vai ser impresso na tela é 0xFF. Beleza? Simples assim. Recapitulando então, quando eu te perguntar o conteúdo de um ponteiro, sempre o conteúdo de um ponteiro é um endereço de memória. Nesse caso aqui, é o endereço da variável A, que é para quem ele está apontando. Agora, vamos avançar um pouquinho mais. E se eu quiser, eu sou o ponteiro P, e eu quero acessar o conteúdo que P aponta. Você concorda comigo que o que eu estou querendo é o conteúdo da variável A? Porque se eu sou P e estou apontando para A, como está nessa imagem aqui, ó, o conteúdo apontado por P é exatamente o número 2. E aí nós temos um problema. Como que faz isso? Eu sei que o conteúdo de P eu sei imprimir. Eu só coloco lá Cout P. E agora, como que eu falo isso aí para o computador? Ó, imprime para mim o conteúdo que eu aponto. Isso tem um nome. É um nome feio pra caramba, mas é um nome que existe, né? É o desreferenciador, que é o asterisco. Então, esse nome feio aqui, ó, significa isso. É o conteúdo que esse apontador aponta. Tá? Olha nesse exemplo aqui que você vai entender bem. Ó. Então, eu vou fazer um Cout, eu vou conferir do mesmo jeito que eu usei no exemplo anterior. Eu vou fazer Cout, conteúdo apontado por P é asterisco P. Então, esse asterisco aqui, ó, ele tem um nome, é isso aqui, ó, desreferenciador. É o cara que acessa o conteúdo que P está apontando. Vamos ver o que vai jogar na tela agora? O conteúdo apontado por P é 2, funcionou perfeitamente. Então, quando você quiser ver o conteúdo de P, é só você imprimir Cout P. Quando você quer ver o conteúdo que P aponta, você coloca asterisco P. Tá claro, pessoal? Simples demais, não é? Então vamos para um exemplo um pouquinho mais elaborado aqui para você ver que dentro dessa simplicidade nós podemos avançar e fazer coisas bem legais, tá? Então vamos supor esse código aqui, ó. De novo, vou criar um apontador para inteiro, vou criar a variável int a e colocar o valor 2 lá dentro, e daqui para frente vou fazer algumas alterações. Para você enxergar, então, eu vou ter que fazer um rastreio. Então vamos lá. O que vai ser impresso na tela desse código aqui, gente? Só tem um jeito, fazendo rastreio. Então vamos lá. Na linha 1 eu criei um apontador para inteiro, então eu criei aqui um espaço de memória e coloquei o endereço dele aqui em cima. Linha 2, eu criei a variável A e coloquei o valor 2 lá dentro dela e chutei aqui em cima um endereço qualquer para ele. Linha 3, pessoal, a gente acabou de conversar aqui. O e-comercial ele te dá o endereço de qualquer variável. Então, se eu coloco e-comercial A, eu estou pegando o endereço de A e atribuindo ele dentro de P. Tem algum erro aqui? Não. Por quê? Porque o conteúdo de P só aceita endereço para inteiro. Então, está perfeito. Então, visualmente, eu vou pegar esse 0FF e jogar aqui dentro. Beleza? É isso aí, ó, que a linha 3 acabou de fazer. Agora, vamos para a linha 4. O que a linha 4 está dizendo, gente? Está dizendo para pegar o 45 e jogar dentro de asterisco P. Lembra que eu acabei de te mostrar ali o que é o asterisco antes da variável? É o desreferenciador. Esse cara faz o quê? Ele acessa o conteúdo que P aponta. Então, eu estou dizendo o seguinte, eu quero que o conteúdo que P aponta vai receber 45. Aí eu te pergunto, quem é o conteúdo que P aponta? Você concorda comigo que é a variável A? Então, eu vou pegar a variável A, é como se aqui no lugar de asterisco P tivesse escrito A. Mas não, está escrito o quê? Desreferenciador ponteiro, asterisco P. Então, eu vou pegar o 45 e jogar onde P aponta.
Gente, você já parou para pensar que o A nem tá sabendo e tem alguém alterando esse valor lá dentro dele? Pois então, essa é uma questão interessante do ponteiro, tá vendo? Então, retomando aqui, ó, o conteúdo apontado por P vai receber 45. E aí, quando eu jogar na tela Cout A, perceba que eu vou imprimir A de propósito. Aí alguém pode falar, ah não, professor, mas o A continua valendo 2. Mentira, continuava. Mas como alguém tinha a chave da casa do A, ele foi lá e alterou o valor de A. Então, quando você imprimir na tela aqui a linha 5, ó, Cout A, vai aparecer 45. Aí você pode falar assim, uai, mas como assim? Tinha 2 aqui dentro, agora tem 45? Em momento nenhum a gente fez A receber alguma coisa? É o que eu acabei de te explicar. Quando você usa um ponteiro, você tem agora o quê? Uma outra via, uma outra forma de acessar uma certa variável. Isso pode ser interessante, mas também pode ser perigoso, tá? Vai depender da aplicação que você estiver fazendo. Então, por isso eu trago para você aqui, ó, esses comentários, porque eu acho que essa discussão ela é muito interessante para nós que estamos fazendo o curso de computação. Então, vamos lá. Como P aponta para A, você concorda comigo que P tem o domínio total sobre o conteúdo de A? É como se eu desse a chave da minha casa para alguém. Então esse alguém pode vir aqui e mudar minhas coisas de lugar e pegar algumas coisas ou colocar outras coisas. Então, não teve em momento nenhum no seu código A recebe 45, mas teve o quê? Asterisco P recebe 45. Ou seja, nós trocamos o valor de A sem ela saber. Isso, de novo, pode ser perigoso, mas por isso que eu trago aqui a imagem do Jim Carrey lá do filme, né? Da I Got the Power, né? Que ele tem o poder. Por quê? Porque saber mexer com ponteiro te traz um poder a mais. Isso faz com que você tenha uma carta na manga para alguns exemplos, como é o que eu vou te explicar na próxima aula ao fazer a função troca. Beleza, pessoal? Então agora nós estamos saindo de um nível básico, que foi as estruturas de controle que eu te ensinei, if, else, switch, for, e nós vamos subir o nível agora para aprender ponteiros, que é acesso a variáveis, e depois disso variáveis múltiplas, variáveis que são arranjo, que são chamados de vetores ou arrays, ok? Então, retomando aqui, ó, eu faço a seguinte observação. Cuidado e atenção ao usar um ponteiro, porque é um poder muito grande nas mãos e você tem a possibilidade de fazer alguma coisa errada, tá? E se você errar, você vai ver nas próximas aulas que não tem uma cópia, um backup para te ajudar. Você está mexendo basicamente na variável original. Nós vamos conversar isso na próxima aula. Então, por hora, eu só digo o seguinte, atenção e cuidado ao mexer com o ponteiro. Por quê? Porque você tem o poder nas mãos, tá? Tá aqui, ó, I got the power, né? Eu não vou cantar, não vou nem tentar, porque vai sair daquele jeito, tá? Então, ó, o importante aqui é você lembrar que eles manipulam espaços de memória de outras estruturas. Isso nasceu com o seu próprio nome, ele já nasceu assim, ele é um ponteiro, é alguém que fica só apontando, tá? Então ele está acessando coisas de outra pessoa, de outra aplicação. Eles manipulam a distância e, se você não souber usar, você pode criar um grande problema ou criar uma grande solução, tá? Então, por isso, dê bastante atenção daqui para frente nos nossos estudos. Beleza, pessoal? Então, agora que nós estamos conversando sobre ter cuidado com a utilização de ponteiro, vamos fechar essa aula aqui com chave de ouro. É um ponto de atenção que eu trago para você. A gente acabou de discutir esse código aqui e rastrear ele, então você entendeu ele bem. Então vamos lá. Alguém aí, algum aluno poderia me perguntar, professor, é obrigatório colocar a linha 2 e a linha 3 para manipular aonde P aponta? Essa é uma ótima pergunta. O que eu estou querendo dizer é, o código continua funcionando se eu apagar essas duas linhas aqui? Olha, eu tenho te ensinado que quando você vai verificar se um código funciona, só tem um jeito, você fazer o rastreio, certo? Então,
vamos cortar aquelas duas linhas da brincadeira e vamos fazer o rastreio acontecer aqui, ó. Vamos rastrear e vamos ver se isso tem fundamento ou não para continuar funcionando. Então vamos lá. Linha 1, o que ele faz? Ele cria a variável ponteiro, cria ela aqui. Eu deixei outra aqui em cima só para a gente, se precisar de qualquer dúvida aqui, a gente volta no exemplo anterior, tá? Mas aqui agora eu criei a variável P igualzinha, só que agora eu não tenho a variável A mais. Então eu vou pular direto para a linha 4 e fazer o que P aponta recebe 45, certo? Então eu até criei aqui, ó, bem de levinho aqui, ó. Ó, eu não sei onde que é, mas o lugar que ele aponta, eu vou colocar 45 lá dentro, ok? Meu raciocínio está perfeito, não tem nada de errado nisso. Então nós estamos tentando guardar o 45 dentro de onde? Dentro de algum lugar que P aponta, que é esse que eu fiz aqui bem de levinho, que é só na minha imaginação e na sua aí, tá? Eu fiz ele de propósito assim. Aí eu te pergunto, eu quero colocar o 45 dentro de um caixotinho. Esse caixotinho existe? Dá uma olhada aqui. Ele não existe, ele está só na minha cabeça. Eu sei que algum dia ele vai existir, mas ele não existe ainda. Não apontei P para lugar nenhum. Então, eu vou colocar o 45 dentro de um lugar que P aponta. Esse rapaz aqui existe? Não, ele não existe, então P vai dar erro nessa linha 4 aqui, ó. Por quê? É como se eu tentasse colocar água num copo que não existe. Então a água vai cair toda no chão. Seria isso. Um jeito mais simples que eu consigo pensar para te explicar isso. Então, pessoal, perceba que para o apontador existir, eu preciso de alguém para que eu aponte. Ou se não, vírgula, que é o que eu vou te ensinar aqui agora. Zé Rui, tem alguma outra forma de fazer isso aqui funcionar sem criar o A? Sim, isso tem um nome também, que é a criação explícita de um espaço de memória. Então, eu vou criar esse espaço de memória, mas ele vai ser um espaço de memória anônimo, tá? Ele não tem nome. Tanto é que a criação dele é P recebe new int. A palavrinha new, nós vamos usar ela para criar espaços de memória de forma dinâmica. Então, nesse caso aqui, eu estou falando, ó, compilador, computador, cria para mim um espaço de memória do tipo inteiro. Ele vai criar para mim, por exemplo, aqui, ó, o 0x111. Qual o nome desse lugar aqui? Não, não tem nome. O nome dele é só o endereço, 0x111. Entenderam? Então, a partir de agora, quando eu for jogar o 45 onde P aponta, eu te pergunto, o valor 45 vai estar na posição 1AD ou na posição 111? Se você respondeu 111, ótimo, quer dizer que você está entendendo bem o que nós estamos conversando aqui. Por quê? Porque o conteúdo de P é qual, pessoal? É 0x111. E o conteúdo que P aponta que vai ser agora o 45 e vai funcionar igual relógio, beleza? Então, trago aqui para vocês, ó, o primeiro código, criando a variável A, que é a mais intuitiva, tá? 90% dos casos você vai usar essa forma aqui. A segunda forma, que eu não criei a variável A, então vai dar pau, não vai funcionar. E a versão final, que é criando uma variável explícita usando a linha 2, usando a palavrinha-chave new. Então, esse funciona, esse não funciona. Então, pessoal, para finalizar a nossa aula, eu deixo para vocês esse trecho de código que eu coloquei vários ponteiros aqui, ó, só para você treinar e entender esse conceito. Então, eu vou te pedir para fazer o rastreio passo a passo e me falar o que será impresso na tela com a variável A. Beleza? Então, ao fazer esse exercício, você vai estar recapitulando tudo isso que nós conversamos nessa aula. E o mais legal, você vai estar desenhando e verificando com os seus olhos aí e o seu papel o que está acontecendo. Consequentemente, isso vai fixar dentro do seu cérebro aí e você não vai esquecer isso mais. Beleza, pessoal? Então, se você gostou dessa aula, dá um joinha pra gente, compartilha com seus colegas, principalmente porque isso aqui é a chave para o próximo capítulo, que é vetores. E até a próxima, pessoal. Valeu!